nós estamos aqui hoje para gravar mais um episódio do nosso podcast da Conexão Neurodiversa. E hoje a nossa convidada especial é ela, coordenadora do Instituto, pedagoga, especialista em inclusão, Aida Guimarães. Seja bem-vinda, Aida. Obrigada, Carol. É um prazer imenso estar aqui com você, nessa oportunidade nova para mim também. Quero agradecer também aqueles que estão nos vendo, aqueles que estão nos ouvindo. Nosso objetivo hoje é compartilhar da nossa experiência e da nossa vontade, porque a gente tem muita vontade de viver inclusão em todas as esferas da sociedade. Para começar, eu queria que você falasse um pouco de como foi para você ser convidada para ser coordenadora de um projeto tão lindo, mas que tem uma responsabilidade grande, que é promover a inclusão em todos os aspectos da sociedade, né? Na escola, em casa, através da conscientização das famílias, nas escolas. Bom, Carol, para mim foi um desafio, né? Eu me senti desafiada a sair de um ambiente único, né? Eu sou coordenadora pedagógica escolar há mais de 15 anos, então eu lido com a questão da inclusão, mas somente dentro dessa esfera, da esfera escolar. E aí, quando você veio com esse convite de nós estarmos levando inclusão para outras esferas, né? Entendendo que inclusão precisa acontecer para além dos muros de uma escola, eu me senti assim, desafiada e ao mesmo tempo encorajada, entendendo que era a oportunidade de estar compartilhando o que eu já sabia, mas ao mesmo tempo conhecendo esse mundo novo, né, esse universo de possibilidades, que é a nossa frase, né, o nosso slogan, e que ele é totalmente real, né? Então, eu me senti assim, ao mesmo tempo que desafiada, eu me senti também muito lisonjeada, honrada e desejosa de fazer a diferença. E para você, o que é inclusão? Porque você trabalha, né, como coordenadora escolar, já foi professora também, acho que você pode falar um pouco dessa sua experiência, mas para você hoje, o que significa inclusão? Então, Carol, como você disse, eu sou professora de formação, né? Há 23 anos eu lido com a educação, então eu saí de sala, estou na coordenação, então eu conheço bem esses dois lados e entendo a importância de nós estarmos ampliando a nossa visão com relação à inclusão. Então, inclusão, ela vai muito além de identificar dificuldades na aprendizagem. Inclusão significa criar oportunidades. Inclusão significa que nós precisamos pensar em oportunizar aquela criança, aquele indivíduo, equidade, né? Dar a ele possibilidade de acesso a direitos, não somente na área educacional, e hoje o Instituto ele pensa muito sobre isso, né? Que inclusão ela precisa acontecer dentro da área cultural, dentro da área pedagógica, dentro dos trabalhos, né, nas questões sociais. Então, dentro da área da religião também. Da religião, exatamente. Então, inclusão precisa permear todos os direitos de todos os indivíduos, né? Porque também tá muito na moda, né, Carol? Um discurso muito lindo falando sobre inclusão. Então, falar sobre inclusão é muito importante, mas só falar sobre inclusão não vai nos levar ao próximo passo. E é muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente fala de inclusão, né? Os especialistas falam sobre a importância de incluir, a importância das escolas terem esse olhar, mas ao mesmo tempo a gente sabe que não é uma missão fácil. Então é justamente esse o nosso objetivo, né? Enquanto instituto, trazer capacitação para essas pessoas que querem atuar com a inclusão, querem promover a inclusão. E é um desafio muito grande. Você, como coordenadora, deve ter essa experiência, né, de ver como é difícil, na prática, realizar a inclusão. Inclusão é tudo. Inclusão é um movimento muito bonito, inclusão é um movimento que traz pra gente um sentimento de empoderamento, mas tudo que a inclusão não é fácil, é o que você falou. Inclusão é muito difícil, né? A gente tem, por exemplo, um professor dentro de sala de aula, uma sala de aula neurodiversa, uma sala de aula onde ele precisa dar conta de 30 alunos e dentre esses alunos, entre tantas necessidades, nós temos alguns transtornos, né? Então, o Instituto, ele entende que não precisamos apenas de boa vontade. Nós vemos
nos professores, nós vemos nos educadores, muita boa vontade. Mas boa vontade em si não vai trazer a ação que a gente precisa, uma ação contundente, significativa e intencional. Então, o Instituto ele vem para isso, com o objetivo de formar as pessoas, não apenas de informar, mas de instrumentalizar todas essas pessoas que lidam nas esferas onde essas pessoas neurodivergentes estarão presentes. Então, a gente fala muito sobre professor, mas a gente também precisa falar sobre esse empregador que precisa estar preparado para receber esse funcionário neurodivergente, né? A gente fala desse líder espiritual, né? A gente fala sobre a esfera cultural, né? Um cinema, um teatro. Então, essas pessoas precisam ter acesso a todas as esferas da sociedade. Então, a gente tem falado muito sobre preparar a pessoa neuroatípica, mas a sociedade é que precisa estar se preparando para recebê-los, né? Então, o Instituto ele entra nessa dor, ele entende isso e ele quer propagar todo o conhecimento que ele possui para que a inclusão ela aconteça de forma real, né? Que é isso que a gente quer. E uma das pessoas mais importantes que precisa aprender sobre inclusão também e aprender sobre os transtornos são os familiares, né? O pai, a mãe. Muitas vezes o preconceito ele começa dentro da casa da criança quando o pai ou a mãe não aceita. A gente sabe, a gente entende que são fases, né? Até quando a pessoa recebe o diagnóstico. Até quando ela começa o tratamento e tem essa aceitação, existe uma fase aí onde a família passa por um luto até aceitar completamente, né, aquele diagnóstico. E é muito importante a gente falar também sobre a conscientização das famílias, das pessoas que atuam com essa criança, né? Para que os pais eles tenham propriedade também de ensinar os seus familiares em como lidar com os seus filhos e assim a gente começar a ter essa propagação de conhecimento. E aí a gente conseguir realmente, de fato, promover um impulso no processo de inclusão. Então, a gente precisa alcançar os pais, a gente precisa alcançar os professores, os mediadores, os coordenadores e diretores escolar. Exatamente. Nós temos visto esse movimento, né, de alguns diretores e coordenadores estarem presentes nos nossos treinamentos, nas nossas palestras, e a gente fica muito feliz por isso, porque a gente entende que às vezes não basta um professor entender o seu papel se ele também não tem o suporte da coordenação, se ele não tem o suporte da direção, se toda a organização não se movimentar no sentido de atender às necessidades daquele aluno. Então é importante, né? Porque a inclusão, os profissionais de saúde, de uma maneira geral, eles já estão mais habituados, né, a ver esses transtornos dentro das clínicas, mas também precisa haver esse movimento de que eles precisam se capacitar cada vez mais. Porque hoje uma faculdade de psicologia, de fonoaudiologia, ensina você a lidar muitas vezes com transtornos, né, de humor, de ansiedade, de depressão. E às vezes, especificamente, os transtornos em si, eles são mais difíceis de lidar, eles têm muitas particularidades. Sim. Então é importante também que esses profissionais da saúde busquem informação sobre os transtornos em si, quais são os melhores tratamentos para cada transtorno, e a gente quer trazer essa abordagem, né, de uma nova ciência. Nova não, porque ela não é nova no sentido do tempo cronológico, mas de algo que tem surgido, né? Ganhando proporção maior, ganhando uma maior proporção nos dias de hoje, que é a ciência ABA. Eu acho que, de tudo que você disse, que a gente precisa estar propagando, né? É que até agora, a inclusão foi trabalhada muito de forma solitária, isolada. Então, o terapeuta, ele trabalha dentro da clínica. Ele está promovendo inclusão dentro da clínica. O professor, ele trabalha dentro da sala de aula. O pai trabalha em casa. E o que nós queremos e entendemos é que para haver inclusão, a gente precisa integrar tudo isso, né? E a ciência ABA, ela propõe exatamente isso, né? Essa questão interdisciplinar. Todas as equipes que trabalham
com essa criança, com esse indivíduo, precisam estar se comunicando, precisam estar realizando, vamos dizer assim, a grosso modo, um mesmo trabalho, porque nós queremos o mesmo objetivo, que é o desenvolvimento de novas habilidades desse ser. Então, quando a gente traz, né, a necessidade dessa conversa, dessa integração entre o ambiente terapêutico, e aí, por exemplo, o que é o AT, né? O acompanhante terapêutico é essa pessoa que, quando ele está na escola, ele está levando o ambiente terapêutico para dentro do ambiente escolar, né? Então, generalizando aquela habilidade que nós estamos querendo que aquela criança desenvolva. Então, acho que o segredo é justamente isso, é a gente pensar a inclusão não mais de forma isolada. Era comum a escola achar assim, olha, essa criança precisa de um tratamento, então indicava para a clínica, e a clínica é quem tem que resolver. E aí a clínica, através do terapeuta, mandava uma carta para a escola dizendo o que a escola tinha que fazer, né? E essa ainda é a realidade de muitas crianças, ainda estão vivendo assim. E quando a aba chega, e quando o instituto, né, que a nossa perspectiva é essa, é que as pessoas compreendam que não é um joguete, não é você faz a sua parte, eu faço a minha, é todos nós precisamos estar unidos, fazendo, né, um papel que integra, um papel que consolida o que está acontecendo ali em torno daquele indivíduo. Então, de tudo que você falou, eu acho que é sobre isso. É sobre a gente aprender a integrar, a incluir. E se você vai falar de inclusão, e inclusão é estar integrado, como é que os setores responsáveis pelo acompanhamento estão trabalhando de forma isolada, né? Então, não funciona, né? É isso que a gente tem percebido. E quando a gente olha para as pesquisas e a gente vê números como a cada 36 pessoas, uma é autista, a gente entende que inclusão não é mais uma opção, né? Porque muitas escolas, algumas eram inclusivas, outras não, e elas meio que entendiam se queriam ou não, né? Isso. E hoje a gente precisa que todos, né, envolvidos nesse processo escolar, professor, diretor, coordenador, eles estejam interessados em promover essa inclusão, porque é uma questão que não é mais opcional. Antigamente a gente tinha 1, 2 crianças por turma, né, com algum tipo de deficiência, algum tipo de transtorno, e hoje a gente percebe que em algumas turmas a gente vê 5 crianças, 6, em algumas ocasiões um pouco mais do que isso. Então, o professor, ele precisa de conhecimento, mas também precisa de suporte para que ele consiga lidar com todas essas circunstâncias, né? Eu queria falar 2 coisas sobre esse ponto, né, que você está tratando, sobre número, porcentagem. Primeiro, que eu acredito muito, é que inclusão, ela independe de laudo. O laudo vai nortear, vai orientar, mas um profissional, um professor, enfim, ele não precisa esperar um laudo aparecer para que ele possa ter boas práticas inclusivas dentro da sala de aula. Se ele percebe que aquele aluno tem dificuldades, seja quais forem, seja dificuldades sociais, né, de interação, né, não consegue se relacionar bem, seja um aluno que tem dificuldade na área de aprendizagem, o papel dele enquanto educador deve ser promover a inclusão, independente da presença ou não de um laudo, né? Um contraponto, um outro ponto, aliás, que eu queria trazer é com relação aos transtornos, né? Hoje, quando a gente fala de inclusão, geralmente se levanta o quê? Os transtornos, né, do neurodesenvolvimento. Então, a gente fala sobre autismo, a gente fala de TOD, a gente fala de TDAH, a gente fala de deficiência intelectual. E outras deficiências continuam, né, tão apagadas, tão marginalizadas. Nós ainda temos hoje colégios, escolas, né, a maioria despreparada para receber um aluno com deficiência visual, um aluno com deficiência auditiva, né? Nós ainda temos essa defasagem e que nós precisamos também incluir essas pessoas, né? Essas pessoas que também precisam estar em sala de aula. Então, nós temos hoje inúmeros cursos capacitando pessoas para lidar com autista, para lidar com TDAH, mas e o movimento pelas outras deficiências, né? E os cadeirantes que ainda não conseguem acessar muitas escolas, não têm acessibilidade, né? Na escola, no shopping, né? Então,
essa discussão sobre inclusão, ela precisa ser aumentada, ser ampliada. Nós precisamos, né, estar trazendo isso não apenas em forma de discussão, como nós estamos pontuando desde o início, mas trazer para o campo de práticas, para o campo de ação, para o campo de atitude. O que nós precisamos, podemos estar fazendo no hoje para promover equidade, para dar, oferecer a esse indivíduo o que ele precisa e não o que eu somente tenho para dar. Né? Olha, isso é o que eu tenho para dar, mas o que você tem para dar é suficiente para que a inclusão aconteça? Se não é suficiente, não está acontecendo equidade. E se não tem equidade, não tem inclusão. Então, nós precisamos compreender qual é a necessidade do outro para que o outro tenha, sim, direito ao acesso à escola, ao clube, à igreja, né? Porque é sobre essa questão. Né, sobre nós ampliarmos a nossa visão para o que é inclusão, quem necessita de inclusão e o que nós precisamos fazer e não apenas falar sobre inclusão para que a inclusão aconteça. E eu, como diretora de uma clínica de neurodesenvolvimento, eu sempre percebi essa dificuldade da relação entre a clínica e a escola. Os pais tinham muitas questões, porque a escola manda o meu filho sair mais cedo, quer fazer o horário reduzido, porque a escola não quer que ele fique, né, na mesma sala com os outros amigos, ele fica numa outra sala separada. Então, existiam muitas questões. A gente tinha dificuldade das escolas adaptarem o material. A psicopedagoga anotava, né, mandava o relatório de tudo que precisava ser feito, e existia uma resistência por parte da escola em algumas vezes. E ao invés de eu ficar indignada, né, com as escolas, eu pensei, a gente precisa ajudar essas escolas a terem os recursos e as ferramentas necessárias para que elas possam viver a inclusão. Então, acho que hoje existe muito julgamento em relação às instituições, né? Existem muitas exigências em relação ao que elas precisam ser e fazer. E eu quero trazer esse outro ponto de partida aqui, que a gente quer ajudar as escolas, né? No que existe de deficiência, né? Nesse campo de inclusão. Porque a gente fala que o professor ele precisa fazer inclusão. Mas será que ele aprendeu? Será que ele sabe como fazer esse processo? Será que ele tem a rede de apoio que ele precisa para fazer esse processo? Fala-se muito de rede de apoio para os pais, para os familiares, mas e para esses profissionais? Ele tem a rede de apoio que ele precisa? Ele tem o mediador que ele precisa? Ele tem o auxiliar que ele precisa? Ele tem o acompanhante terapêutico que ele precisa? Essa criança está realizando o acompanhamento que ela precisa para que as ações pedagógicas deem o resultado que todos esperam? Então, como a gente falou, inclusão é tudo menos fácil. Então, existem muitas questões envolvidas nesse processo e nós não estamos ignorando nenhuma delas, né? Mas nós estamos compreendendo que é necessário que algo seja feito. E esse algo precisa partir primeiramente do conhecimento, da ciência, porque o conhecimento liberta. Né? Então, quando eu tenho conhecimento, eu começo então a planejar as minhas aulas de forma diferenciada. Quando um professor ele tem conhecimento da ciência ABA, ele começa a compreender, Carol, da importância de um reforçamento positivo. Ele começa a entender, por exemplo, quando ele precisa trabalhar com punição, quando ele precisa trabalhar com extinção de um comportamento indesejado. Ele começa a entender qual é a função daquele comportamento do aluno, né? Então, o conhecimento vai instruir e orientar a prática desse profissional, né? Então, a cobrança não é simplesmente o único caminho. Eu acredito sim que o conhecimento vai ser o caminho que todos vão precisar trilhar. O pai precisa conhecer, o professor precisa conhecer, a própria criança em determinado momento, que vai ser um adolescente, um adulto, ele vai precisar passar por essa questão do autoconhecimento, ele tem que entender o diagnóstico que ele tem, dependendo, lógico, do nível de suporte que ele precisa, ele vai chegar a essa compreensão, né, do que eu preciso, né, para eu poder alcançar, me desenvolver, enfim. Então, o conhecimento vai ser, acredito eu, o caminho e a principal ferramenta para que a inclusão ela seja efetiva, tá?
E falando de conhecimento, a gente não tem como não falar, né, do nosso principal objetivo, que é esse: trazer informação e capacitação para todo esse público. Então, hoje, como instituto, nós temos o curso de aplicadora ABA, que é mais voltado para o profissional da saúde, que quer se aprofundar mais nessa área, saber como lidar com alguns transtornos, né? Hoje, a ABA pode ser utilizada para qualquer coisa, para qualquer pessoa, mas ela também é o padrão ouro para o tratamento do autismo, da deficiência intelectual, pode ser usada na síndrome de Down e entre outras coisas. Mas a gente percebe que muitos profissionais ainda não têm acesso a essa capacitação. Então, é preciso que os profissionais comecem a pensar sobre isso, comecem a descobrir sobre a ABA, né? O curso de aplicadora ABA é um curso excelente para quem quer começar, né, iniciar nessa área. E nós temos o curso de acompanhante terapêutico também, que é uma profissão que está crescendo muito e que é super necessária. Aquele profissional que acompanha aquela criança dentro da escola, que acompanha aquela criança em casa, que vai aos poucos, né, passando para a família como que tem que ser o treinamento, né, daquela criança. Óbvio que por trás do acompanhante terapêutico, por trás do aplicador ABA, existe uma rede, né, fazendo o planejamento das intervenções, tudo que precisa ser realizado, que é o supervisor e o coordenador ABA. Mas toda essa equipe unida, né, como você falou, com certeza vai trazer muito mais frutos para esse processo de inclusão. Então, hoje nós temos o curso de aplicadora ABA, nós temos o curso de acompanhante terapêutico e nós temos o curso ABA na prática inclusiva, que é para professores que querem entender mais sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, o que é um TDAH, o que é uma deficiência intelectual, o que é o autismo, né? O que é o TOD, quais são as características, que tipo de comportamentos a gente observa dentro da escola, dentro do ambiente, né, escolar. E também falar sobre a inclusão, como adaptar, como atuar diante da necessidade de você confeccionar um PEI, como que a ABA pode auxiliar dentro do ambiente escolar, como que a gente pode trazer a tecnologia a nosso favor para ajudar aquela pessoa com deficiência, aquela criança que às vezes não consegue aprender de uma maneira, mas que se inserir talvez um novo recurso, uma nova ferramenta ali, vai ter uma facilidade maior. Então, o nosso curso de ABA na prática inclusiva traz todos esses pontos e é um curso excelente para quem quer começar a entender um pouco mais sobre os transtornos e sobre a inclusão escolar. Então, é muito importante esse movimento que nós estamos fazendo e eu percebo que muitas pessoas já abriram seus olhos para essa necessidade, mas o nosso objetivo, inclusive aqui hoje, né, é trazer cada vez mais essa necessidade das pessoas estarem se capacitando. E como que você vê esse curso ABA na prática inclusiva? Por mim, todos os profissionais de educação, da saúde e familiares deveriam fazer, né? Exatamente. Familiares, né? Eu vou começar pelos familiares, porque não tem como você requerer algo que você não conhece. Então, se você não sabe o que é, qual é o transtorno, a definição do transtorno, se você não sabe lidar com esse transtorno no seu ambiente ali, né, de casa, você não sabe nem como os professores vão poder ou não trabalhar com essa criança dentro do ambiente escolar. Então faz muito sentido para que os pais possam conhecer na realidade o que é inclusão, né? Então, super indico aos pais, indico também, né, principalmente para todos os profissionais da educação, do porteiro ao professor. Não adianta o professor simplesmente conhecer e saber, porque ele não é o único que lidar com essa criança no ambiente escolar. Então, o porteiro, o inspetor, o auxiliar, o mediador, a secretaria, o coordenador, o diretor, todos precisam ter esse conhecimento com relação tanto, como você falou, dos transtornos, das técnicas de inclusão, né? Das ferramentas, dos princípios ABA que a gente coloca no nosso curso para que você possa estar utilizando no seu dia a dia, na sua prática inclusiva. Então, com toda certeza absoluta, todo profissional de educação deve estar realizando, sim, esse curso, né? E para conhecimento, para fator de conhecimento, para essa rede de apoio. A gente fala do pai, a gente fala
do professor, mas essa criança ela também tem outras pessoas que fazem parte da sua vida, né? Recentemente no nosso curso nós tivemos presença de avós, né? E foi sensacional, porque a gente compreende que quando todo mundo entende melhor, as pessoas também agem melhor. Então, sem esse conhecimento ou com esse conhecimento, é o que você falou, o resultado vai ser infinitamente maior do que somente feito porque eu gosto muito, eu amo muito o que eu faço. Não adianta você amar o que você faz se você não tem capacidade para fazer o que você faz. Então, educação não é para amador, né? Então, educação é para quem é educador. E o educador, ele compreende, ele entende a necessidade de uma formação continuada, de uma capacitação que vai para além de uma formação no ensino superior. E a gente sabe que também está muito defasada, mas isso é papo para um próximo podcast, né? Isso dá pano para manga, mas não dá para a gente chorar em cima disso, reclamar. O que nós precisamos bom, eu não sei como lidar. O que eu vou fazer? Eu vou me capacitar, eu vou buscar. Então, o Instituto ele pensa justamente nessa questão com o curso ABA na Prática Inclusiva, de estarmos trazendo a ciência ABA, princípios da ciência ABA, para auxiliar esse professor no lidar pedagógico contínuo, para auxiliar esse pai, a auxiliar a escola nesse processo de inclusão pedagógica, que é o ponto desse curso principal. Perfeito, Aida. Então esse é o nosso principal objetivo, né? Trazer capacitação para a sociedade, para que a gente possa viver num mundo melhor e mais inclusivo. Então eu queria, te agradecer pela participação nesse primeiro podcast, dizer que nós estamos muito felizes por ter você como nossa coordenadora e tenho certeza que você vai agregar muito como nossa coordenadora, não só como empresa, mas também para a sociedade como um todo. Eu que agradeço, Carol. Tem sido para mim realmente uma oportunidade incrível, não apenas profissional, mas principalmente de vida, como propósito mesmo de estar difundindo conhecimento, oportunidades, tendo um olhar mais inclusivo para todas as pessoas. Quero agradecer também a todos que estiveram aqui conosco até agora assistindo esse podcast e quero convidar você a fazer parte do nosso mundo, do nosso universo de possibilidades. Venha aqui que com certeza tem um espaço para você também. Muito obrigada a todos vocês que têm acompanhado os nossos conteúdos, que assistem os nossos podcasts. Nós estamos muito gratos e vocês nos impulsionam a continuar fazendo esse trabalho lindo, de disseminar informação, de ajudar pessoas a reencontrar seus propósitos e se reapaixonar pelas suas profissões. Então, nós queremos trazer isso para cada vez mais pessoas e você pode ser um auxiliar nesse projeto. Curta, compartilhe, mande para todos os seus amigos, para os seus colegas, para os profissionais que trabalham com você, para que mais pessoas sejam impactadas e para que a gente possa promover esse impulso no processo de inclusão. E vejo você no nosso próximo podcast. Tchau, tchau!